Bom, gente, aqui é Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu vim trazer para vocês aqui mais um acontecimento, mais uma experiência que eu considero significativa para trazer para vocês e que vale a pena contar, né? Porque aquela coisas que podem trazer algum tipo de reflexão, que trazer algum tipo de informação e que é produtivo, né? Coisas produtivas, porque realmente é importante. Se puder, compartilhe meu vídeo, tá? Se inscreva no meu canal, muito obrigada. O canal é sobre as minhas experiências paranormais. Eu não pretendo nunca na minha vida expor pessoas, prejudicar a vida de pessoas, nem humilhar pessoas, nem fazer nada que possa identificar ou prejudicar pessoas, porque não é meu interesse. Eu sou uma pessoa que prezo muito a minha individualidade, minha voz tá um pouco rouca. E prezo muito a individualidade do outro também, porque eu acho que é uma conduta melhor na vida, né? A gente preservar a nossa individualidade e a do outro. Então eu sou esse tipo de pessoa, eu respeito a religião do outro, respeito a minha, respeito a do outro. Eu acho que respeito ao próximo é a base. Hoje em dia ninguém é bobo, ninguém é idiota. E como eu vi uma vez um pai de santo comentar, ninguém acredita que ninguém é puro mais. E se a pessoa conhece hoje em dia uma pessoa autêntica e transparente, a gente está num mundo tão louco que se alguém for autêntico e transparente, ninguém vai acreditar também. O pessoal vai achar que tem alguma jogada. A gente está literalmente num mundo em que nem dá para acreditar mais na pureza e nem na transparência. Então, ainda bem que eu tenho, assim, 253 ou 254 vídeos, pode ser o 255, acho, mais ou menos. E que vocês vão ver que eu tenho minha maneira de falar, minha maneira de agir. Às vezes eu mexo no cabelo, então essa neurose de mexer no cabelo, mas é o tique nervoso de cada um, né? Cada um tem uma maneira de falar, cada um tem um tiquezinho nervoso. Ninguém é totalmente... Todo mundo tem um jeito. E dá pro humorista pegar isso e fazer uma piada, porque realmente o ser humano é uma piada também. Nós somos uma mistura de tragédia com comédia. Que em momento que a gente passa uma coisa ruim é tragédia, mas depois de um tempo pode virar comédia. Você pode, depois de muito tempo, a coisa pode mudar de tom. E fazer um relato de uma pessoa que eu atendi faz pouco tempo. Esse relato é bem interessante, porque tem questões que eu acho que são válidas para trazer para vocês. Essa pessoa atendi há pouco tempo, mais de um mês, né? Faz pouco tempo. Essa pessoa trabalha no Uber Eats, fora do Brasil. Não vou falar o país também, porque eu não vou expor ninguém. E eu atendi ela trabalhando no Uber Eats. Eu achei isso maravilhoso, assim, porque eu falei, gente, a gente tá num mundo tão mudado, tão diferente, que a pessoa tá num carro no Uber Eats trabalhando e quer fazer uma consulta, né? E quer ser atendida. E eu achei isso incrível. Achei muito legal isso. Como que momento que eu cheguei, né? Onde eu cheguei. Porque é online, é internet, então hoje a pessoa pode estar trabalhando, entregando coisas, que aliás é o trabalho que mais tem, né? Entregador hoje de FedEx, Uber Eats e Sedex é o que está mais trabalhando, né? Falar a verdade. E essa pessoa estava lá entregando, mas era carro, não era moto, porque também era demais, né? E eu estava atendendo essa pessoa, fiquei um tempo com essa pessoa vendo as coisas dela, e já a terceira vez que eu atendo. O que eu vim comentar dessa história que é interessante? Primeiro é que o mundo mudou. Hoje em dia alguém que está trabalhando, entregando coisas, pode fazer uma consulta de terapia durante o trabalho. E eu acho isso... Nunca isso ia acontecer em 2000 ou em 1995, gente. O mundo tá mudando, literalmente. Tá mudando, o mundo tá mudando.
temos que observar bem, nós que somos da geração mais antiga, nós temos que nos adaptar. Nos adaptar. Realmente, se eu tivesse em 1997, 1995, eu jamais estaria aqui falando com o público sobre paranormalidade. Isso só caberia à televisão. E hoje até a televisão está perdendo espaço. A televisão já ficou para trás. Eu mesmo tenho televisão na minha casa, com TV a cabo, e eu não vejo. Eu fico mais vendo documentário no YouTube, porque tem muita reportagem, muita gente falando coisa séria. E eu fico vendo pessoas sérias falando assuntos que elas estudaram, que elas conhecem, tipo peritos, né, especialistas. Isso ficou muito mais interessante que a televisão. Eu mesmo sou uma pessoa que assiste YouTube sempre, vendo vários assuntos que me interessam, né? Assuntos que eu quero aprofundar, né? Um deles sobre psicopatia, às vezes sobre questão mental, psíquica, e eu tenho interesse sempre de ver alguma coisa sobre isso, porque o ser humano tem isso. Bom, essa mulher que eu atendi, que é uma pessoa super dinâmica, super batalhadora, aliás, como todos os brasileiros, todos eles no Brasil ou fora do Brasil, brasileiro quando sai do Brasil, trabalha, corre atrás, a maioria, 90%. Eu só tenho a falar que brasileiro é incrivelmente trabalhador, corre atrás mesmo. É um orgulho isso, para mim isso é um orgulho. E essa pessoa, essa mulher, que ela tem menos de 30 anos, 20 e poucos anos, ela está morando numa casa fora do Brasil que tinha vários brasileiros, mas só que a casa era um redemoinho de confusão. Como eu falei com ela, era o calabouço da porta para o inferno. Porque tinha muita gente ali que não tinha uma conduta muito boa, que bebia muito, trazia gente da rua, aí trazia gente, às vezes usava coisas erradas, então precisava fazer muita coisa baderna, tipo baderna. E eu achei a energia dali muito pesada, muito negativa. Falei, gente, você tem que sair dessa casa, porque essa casa é tipo calabouço. Todo mundo ali trabalha, mas quando chega assim, às vezes 4 dias na semana à noite, o pessoal quer fazer baderna, né? Então chama pessoas e rola loucura, né? Aí começa gente que tá arrumando problema, né? Captando energia negativa de graça, abrindo portal pro negativo. Gente, beber o cerveja, beber vinho, comer é uma coisa que pode ser da vida. Mas outra coisa é você ficar fazendo festa, trazendo pessoas e pessoas muito doidas, muito loucas, aí é outra coisa, aí já é outra vibe, é outra situação, é outra coisa. E eu falei com ela que era melhor ela sair dessa casa, porque eu achei essa casa muito pesada, já tinha falado com ela antes. E uma coisa que eu achei linda, que eu queria trazer para vocês, algumas coisas que aconteceu com ela que são lindas, que eu tenho que trazer. Que ela, dentro dessa confusão toda, encontrou um amor dentro dessa loucura. Dentro dessa casa, ela encontrou um homem que respeita muito ela e que veio no meio da confusão, no meio da loucura, no meio da energia pesada, negativa, ela encontrou um homem que ama ela, que respeita ela. E essa imagem do amor aparecer no meio, no meio da confusão, no meio da vibração pesada, me faz ver como sensitiva, como clarividente, que o amor entre um homem e uma mulher, ou entre 2 homens, entre 2 mulheres, vamos falar agora assim, eu tô mais no entre 2 homens, entre 2 mulheres, agora pansexualismo eu já não cheguei nesse estado de analisar isso. Vamos falar, eu cheguei no estado de analisar mais homossexualidade, que é uma coisa que eu lido mais. Outros gêneros é uma coisa que você tem que ter vivência, experiência para falar, né? E agora que estão saindo do armário, né? Porque antes não saíam. E existiam, mas não estavam se colocando politicamente. O amor apareceu no meio da confusão, no meio da história toda apareceu o amor. E ela encontrou um homem que queria ter um relacionamento afetivo e que respeitava ela, e que respeita ela, e que tem uma energia de proteção com ela emocionalmente. Eu achei isso show, entendeu? Você como paranormal vê isso
que as pessoas pensam que amor tem que vir num jardim ou numa hora que, sabe? O amor, quando ele tem que chegar, ele chega onde tiver que chegar, mesmo no campo de guerra. Então essa foi também uma vivência que eu achei muito importante. A segunda vivência que eu achei muito importante, que essa menina, ela é paranormal, mas ela já trabalhou com isso numa religião afro, mas ela não teve tempo para desenvolver, para desenvolver muito isso, e a vida dela foi corrida, mas ela tem paranormalidade. E ela encontrou uma mulher no meio dessa confusão, uma pessoa que ela teve amizade, no meio dessa cidade, fora do Brasil, que estava numa crise emocional muito grande. Eu não vou expor os problemas dessa mulher porque não cabe a mim, mas estava passando por um período muito ruim, muito difícil, uma situação meio catastrófica, meio pesada mesmo, muito pesada. E na hora que ela encontra essa mulher e que ela conversa, que ela dá um apoio emocional, cria um ambiente de friendly, de amizade, de um certo coleguismo, acontece um fenômeno paranormal entre as duas. E eu achei muito interessante contar sobre isso. Ela estava do lado da mulher, a mulher estava num momento horrível da vida dela, estava numa crise emocional violenta, estava passando num momento assim, daqueles momentos de pesados, ruins, bem ruins emocional para a vida dela. E ela começou a receber mensagens do WhatsApp dela, vindo do WhatsApp dessa mulher. Uma pessoa falando com ela, olha, ela tá correndo perigo porque tá acontecendo isso, isso, e a pessoa começou a falar com ela. Só que quem tava falando com ela era o WhatsApp dessa amiga dela, colega, que ela conhece há pouco tempo, mandando o WhatsApp para ela enquanto as duas estavam juntas. Quer dizer, não tinha como ela usar o WhatsApp porque elas estavam do lado uma da outra, olhando uma para outra. E o WhatsApp de uma estava indo para outra, como se tivesse uma pessoa falando com ela um monte de coisa e esclarecendo coisas e comentando coisas da vida da pessoa que estava em crise. Detalhe, a crise dela era... Não vou comentar detalhe, mas é pesada. Porque eu não quero expor a situação do outro. O que me chamou a atenção é que na hora que ela começou a ler o WhatsApp, essa pessoa que estava se comunicando com ela era uma entidade. Uma entidade afro que ela reconheceu que era uma entidade. E a menina incorporou essa entidade, que estava conversando com ela no WhatsApp da menina. E ela começou a conversar com a entidade, só que a menina não estava mais consciente, estava inconsciente. E ela começou a conversar com a entidade sobre a situação da menina. Começou a conversar sobre isso. E a menina estava numa crise inacreditável. Bem pesada. Talvez a menina nem tenha noção da crise que ela estava, mas eu tenho, porque eu vi como sensitiva e ela sabia e a entidade apareceu. O que aconteceu nesse caso foi que a entidade ficou tão preocupada com essa menina que usou o WhatsApp dela para se comunicar com essa amiga dela, que era a única pessoa que estava podendo ajudar ela naquele momento que ela estava fora do Brasil. Ela começou a ler essa mensagem, a entidade incorporou e começou a conversar com ela, e ali virou uma treta, né? Uma situação, né? De que muita coisa foi resolvida ali conversando. Quando a menina voltou ao normal, ela não se lembrava que ela estava incorporada, não lembrava de nada. E essa mulher pôde ajudar bastante essa garota, porque essa entidade trouxe esse espírito, né? Uma série de informações, uma série de coisas que ajudou bastante a menina a esclarecer algumas coisas. E que essa menina tá num relacionamento afetivo de um homem que não quer ter uma relação, que não tá se envolvendo, enfim, ou tá numa outra situação meio pesada. Assim, então, essas coisas díspares da vida, né? De uma pessoa tá numa situação, numa casa caótica, encontrar o amor no meio do caos. Acho isso uma imagem incrível. A outra situação, uma entidade ficar tão desesperada
por causa de uma pessoa que manda o WhatsApp. Entra no telefone e passa o WhatsApp. A gente está em 2020 e tem uma entidade antiga, que é uma entidade ligada ao culto afro, usa um iPhone para mandar WhatsApp. Eu pensei, vivi para ver isso. Vivi para ver isso, porque foi no meio da confusão, mas também tinha um problema muito sério. Com certeza a entidade entrou em desespero porque precisava resolver uma situação e conversar com essa menina e trazer à tona muita coisa que estava acontecendo. E usou o WhatsApp para falar com a amiga dela, para falar coisas, para esclarecer coisas, para contar coisas que a garota não estava contando. Eu achei isso uma imagem incrível, incrível. E a terceira coisa é que ela falando da mãe dela, e eu conversando com ela sobre a mãe dela, veio para mim como paranormal a mãe dela ter uma espiritualidade muito alta, uma espiritualidade muito grande e ter uma parte espiritual violenta, uma força enorme. E a mãe tá no Brasil, né? E isso vem para mim, assim, pelo atendimento, mas assim, vem essas coisas, assim, como que tem pessoas que são rodeadas de acontecimentos fortes, intensos. E essa menina, porque ela é paranormal, ela conseguiu fazer uma entidade conversar com ela no WhatsApp, porque ela tem uma energia paranormal que permitiu essa interferência com a parte eletrônica. Então, acho que o paranormal, ele pode, pela energia dele, o sensitivo, né, ele canalizar isso para um aparelho eletrônico, né, e haver essa manifestação, e depois a menina incorporar, ter essa manifestação dessa entidade. Mas a entidade estava conversando com ela no WhatsApp. E a mãe dela tem uma vibração tão absurda, tão violenta. A mãe dela nem é religiosa, que eu saiba, não frequenta religião nenhuma, mas tem uma espiritualidade tão alta, tão alta, tão alta, que eu fiquei meio mareada. Tipo assim, mulher tem uma vibração absurda e não é nem religiosa. Não é religiosa. Então, como que a gente encontra na nossa vida, né, situações muito interessantes. E essa situação de que o amor pode aparecer no meio do caos. Pode acontecer. E ter um vínculo verdadeiro, um vínculo forte, um vínculo firme. Uma atitude, né? Uma postura firme. Eu achei isso. E queria dividir isso com vocês, porque ver o mundo, ver as diferenças do mundo, as diferenças das pessoas e ver o destino de cada pessoa, né? Porque no destino de uma pessoa tem uma relação fortíssima e um amor que está ali com a pessoa rondando. Porque outras pessoas estão buscando isso e não têm. Não tem, elas não têm isso naquele momento, ou não tem isso há muito tempo. E aí elas têm, eu acho que quem não tem isso há muito tempo tem que procurar desenvolver um trabalho espiritual, se espiritualizar e fazer um trabalho para que isso possa abrir. Porque às vezes é uma vivência que está bloqueada, fechada, que não está vindo para a pessoa. E essa mulher que é sensitiva, ela não trabalha com isso, trabalha com outras coisas, uma pessoa que está estudando inglês, está fazendo outras coisas, está fazendo também faculdade, ela está fazendo faculdade também fora do Brasil, mas assim, ela tem esses fenômenos que acontecem com ela eventualmente, e acontecem. E passa pelo dia a dia dela. Enquanto a entidade estava lá incorporada nessa mulher que estava com problemas seríssimos, estava desesperada, ela sentiu o pé dela esquentando, ela sentiu o pé muito quente, tipo fervendo, sentiu o pé ferver e sentiu a presença, sentiu sensações muito fortes. Então, gente,
os problemas estão passando na vida das pessoas e quando alguém está numa crise muito grande, alguém está numa crise violenta, essa pessoa precisa de ajuda, às vezes você vê manifestação de entidades ou de desencarnados que ajudam a pessoa, de espíritos que querem proteger e querem atuar para resolver o problema da pessoa porque ela estava em risco de alguma forma, risco de vida. Então, essas coisas são muito interessantes, ver que o plano espiritual, as outras dimensões, é que nós somos seres interdimensionais e que as outras dimensões, elas atuam aqui até mesmo para salvar pessoas no desespero. Porque quando tem uma manifestação dessa, não é por acaso. Muitas vezes tem coisa muito pesada aí. Não acontece de uma maneira suave. E essa casa que ela estava morando, que para mim é um lugar completamente de pessoas perdidas. E como existem pessoas perdidas, né, gente? Como existem pessoas que a vida delas é a futilidade, a loucura, ficar doidona, cantar, dançar e beber, e às vezes vai pra droga e fica doidão, e ficar doidão é a grande questão. Só como que isso é uma coisa perigosa, que pode levar a uma série de problemas, que pode gerar até morte, até delegacia, até doença, até tudo, né? Até assalto. Como que isso abre uma coisa ruim, não? E como esses grupos se unem para fazer essa loucura, né? E estão sempre se unindo essas pessoas. E como tem gente que está sem rumo, né? Sem uma firmeza, ou porque é jovem, ou porque é fútil mesmo e não tem rumo mesmo, né? Às vezes não tem muito a ver com a idade, não. Pessoas de 50, 60 que também estão assim, então acho que isso tem a ver com a firmeza, com a direção de vida, né? Com a postura. E foi bem interessante esse atendimento, porque me trouxe essas reflexões que eu estou trazendo para vocês. Eu espero que tenha sido útil essas informações, essas reflexões. E nós estamos aqui para isso, né? Para pensar nessas questões interdimensionais e nesses fenômenos que acontecem. Porque espírito dá mensagem WhatsApp. Sim, isso acontece. Isso acontece. E pessoas que não têm tempo nem para fazer uma consulta, tem que fazer consulta durante o trabalho, porque tem gente que está sem tempo, né? Nem para poder fazer alguma coisa pessoal, né? Tem que fazer na correria, né? Também tem isso. O mundo que a gente está hoje também traz isso. Obrigada, vamos se cuidar. E é isso. Muito obrigada. Mais um relato. Obrigada.